olha o ponto que eu tô querendo passar pra vocês. Ontem eu abri meu Instagram e vi vários amigos meus, né? Que são algumas pessoas que eu sigo. Eu não sigo muita gente, mas tem os meus amigos ali. E comecei a ver um monte de post. Uma amiga minha colocou um post preto. Aí fui ver embaixo e vi essa hashtag Blackout Tuesday. Aí eu comecei a passar pelo meu Instagram e fui vendo um monte de gente que nunca posta nada, que nunca coloca nada, vários negócios preto. Falei, gente, que estranho. Eu nem sabia desse movimento, nem sabia o que estava acontecendo. Já tinha visto no jornal o que aconteceu, aquela coisa toda. Mas não sabia desse movimento. Aí agora, olha que interessante. Uma seguidora mandou pra minha equipe isso, fala pra Luísa pra ver isso. Amei esse post. É exatamente o que eu penso, gente. É exatamente. O racismo existe, vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente. Isso é uma coisa natural. É um instinto de defesa da gente. Então a gente sabe, estatisticamente falando, e eu sei que essa frase vai ser levada, todo mundo vai repostar o que eu tô falando agora, mas foda-se, eu vou ter que falar pra você entender o que eu tô falando. Estatisticamente falando, a gente sabe, fazer uma analogia pra você entender, pra você que quer entender, entender. Estatisticamente falando, quando uma pessoa, por exemplo, tem um câncer, um determinado câncer, é muito comum que aquela pessoa morra, não é? Então, o que acontece quando a gente descobre que a gente está com câncer, ou um ente querido está com câncer? A gente tem medo, porque estatisticamente falando, é possível que aquela pessoa vai falecer, uma coisa que a gente não quer que aconteça. Entendeu esse ponto? Pois é. Estatisticamente falando, a maioria dos crimes são cometidos pela população negra. Significa que todo negro é ruim? Óbvio que não. Significa que estatisticamente falando, crimes são mais causados pela população negra. Então, vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo, julgar a pessoa pela raça. Então, se você tá num parque à noite, no escuro, e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e ela tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca, de terno e gravata. Isso é natural do ser humano, tá? E qual que é o meu ponto com isso aqui? O racismo sempre vai existir enquanto a maioria dos crimes forem causados pela população negra. Isso significa que a gente tem que aceitar o racismo, que não tem problema, que ninguém deve lutar? Óbvio que não. Mas é uma coisa que vamos ter que conviver por causa da estatística. Porque essa população continua, e aí é claro que tem os problemas da pobreza, da falta de estudo, de não ter tido estrutura, mas essa população vai continuar tendo esse problema, entendeu? Bom, qual que é o meu ponto com isso tudo? O meu ponto é que você comece a entender o que você está lutando contra. O que você está lutando contra e onde a gente está indo com essas lutas. A gente está indo a um ponto de falar mal, de ser contra os policiais que estão aqui para nos defender, para nos fazer segurança. Tem os que erram? Lógico, gente. Em todas as profissões tem. E quando eles erram é mais impactante? É, porque eles têm mais autoridade, porque eles têm a arma na mão deles, por causa daquela coisa toda. Mas você precisa pensar com a sua cabeça e sair do mundo encantado. Então, até um negro, ele vai tender a ter mais medo, mais receio de um outro negro do que de um branco. Por quê? Por causa da cor da pele dele? Não, por causa da estatística. Até os próprios negros são mortos pelos negros. Tá entendendo? Estatisticamente falando. Então, assim, gente, aí eu quis mostrar pra vocês, tô com meu computador aqui, que eu fui ver o perfil de gente inteligente. O perfil de gente que pensa. Lara Nesteruk, a J. Barreto, que eu esqueci o nome dela, o Fernando Conrado. Vai ver o perfil desse povo. Eu ia mostrar aqui pra vocês, mas já postei demais, não vou postar mais não. Vai ver o perfil desse povo. Vê se tem ali uma coisinha, um postinho preto falando Black Lives Matter. Claro que Black Lives Matter, que palhaçada isso. Óbvio que sim.